Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor esteja nas nossas vidas. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, né, irmãos? Abra vossas Bíblias no livro de Romanos, para nós lermos a palavra do Senhor em nossas vidas. Todos já acharam? Romanos capítulo 12, do verso... Vamos ler o 1 e o 2, né, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, te dou graça por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu prometo que não vou me demorar muito. Primeiro que não estou muito bem com a minha garganta. São momentos que nós passamos de dificuldade nessa terra, né, irmãos? Hoje o calor, a seca está muito grande. Mas dizer a vocês que quando o pastor me convidou para ministrar a palavra do Senhor, eu aceitei, porque sou pessoas também como vocês, homens que estão aqui atrás de Deus, mulheres de Deus, jovens. Fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Mas quando eu vi o tema que a missionária Socorro me mandou, o pastor passou lá no meu trabalho e disse que ia mandar o tema. Quando foi uma noite, a missionária Socorro me mandou o tema. Eu já estava até um pouco deitado. Eu peguei, fui abrir meu telefone e vi o tema que a missionária Socorro colocou lá, né? Quando eu abri aquele tema, eu disse: Senhor, primeira transformação vai ser na minha mente. A primeira renovação vai começar por mim, Senhor, porque como é que eu vou pregar transformação, renovação, se eu que vou pregar não tenho a transformação? Quando o apóstolo Paulo é chamado para pregar a palavra de Deus, ele teve que se abster das coisas materiais. Ele teve que largar as coisas materiais. Eu comecei a pedir ao Senhor que Ele viesse me... Primeiro, não para que eu tivesse trazer uma palavra, como o apóstolo Paulo fala, de sabedoria, de inteligência, porque eu não tenho essa sabedoria nem inteligência. Mas eu pedi para que Deus viesse renovar o meu coração, a minha mente, para que eu pudesse, para as pessoas que estivessem me ouvindo ao pregar, as pessoas não apontar o dedo para mim e dizer: olha, esse pastor que está pregando, até parece que eu não conheço a vida dele. Aí as pessoas que estão olhando para mim, ministrando e falando de renovação de mente, de transformação de vida, e alguém que está aqui dizendo assim: olha, eu conheço ele do comércio, esse camarada, ele é todo errado, ele está falando uma coisa que ele não é. Então eu me preocupei como o apóstolo Paulo se preocupou, em ter uma renovação de mente. Primeiro eu, porque como é que eu vou ensinar os meus filhos se eu não dou um testemunho para meus filhos? Como é que meus filhos vão dizer para mim: pai, como é que você quer que eu seja um bom filho se você é um péssimo pai dentro da nossa casa? Então tem que começar por mim, que vou ministrar. Primeiro que quando Deus coloca o pastor, a missionária, os departamentos, para dar o tema desta mensagem, irmão, Deus já começa mudando a mente e o coração dele. Nós estamos vivendo uma época hoje da tecnologia.
do tempo, no princípio de todas as coisas da criação, a palavra de Deus diz assim: olha, a ciência ela vai se multiplicar, vai fazer o que você faz hoje, vai fazer o que eu faço hoje com a tecnologia. Mas se fosse só isso, tudo bem, tudo bom, agradável, muito bom para mim, muito bom para você. Mas a mesma Bíblia que diz que a ciência ia se multiplicar, ela termina falando lá embaixo: mas a iniquidade ela vem junto com a ciência. Aí é que está o segredo. A ciência não se multiplicar, o problema é que a iniquidade vinha junto, irmãos. E aí, como é que nós vamos ter uma vida voltada para Deus? Paulo vai escrever aos Coríntios, agora nosso pastor Francinei, camarada que mora aqui, ó, amo demais esse meu amigo aqui. Ele falou que, o apóstolo Paulo falou que nós temos que ter o quê? A mente de quem? De Cristo. Se nós não tivermos a mente de Cristo, irmão, nós não vamos vencer. Aí o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores como de Cristo eu fui. Apóstolo Paulo já tinha renovado a mente dele. Apóstolo Paulo vai dizer para os homens do passado que queriam lhe condenar, ele fala: eu tinha esta mente, uma mente maldosa. Você sabe quando Estevão estava para ser apedrejado, a minha mente estava lá para quê? Para praticar e fazer o mal. Mas o Senhor pega ele, como pegou nós no caminho de Damasco, deu uma meia curva nele e diz: agora tu vai mudar a tua mente. Aí o apóstolo Paulo diz assim: agora eu não vivo mais eu. É, pastor brasileiro, mas Cristo vive em mim. Só que para Cristo viver em você tem que ter o quê? Uma renovação de mente, uma transformação de mente. Muitas das vezes nós pensamos que é aquilo que nós queremos, é da forma que nós agimos. Mas o nosso Deus conhece o amanhã de cada um de nós. E por Ele conhecer a cada um de nós, é que Ele nos chama para nos dar uma oportunidade. Ele conhecia o coração de Paulo. Ele sabia que Paulo tinha ousadia. Ele sabia que Paulo tinha coragem. Ele sabia que Paulo tinha conhecimento. Paulo tinha capacidade. Assim como Ele chamou Paulo, Ele tem chamado você também. Só que a primeira coisa que Ele faz em Paulo, Ele tira o que estava em Paulo. Sabe o que era? Uma escama na vida dele. Cai sobre ele aquela escama. A escama do quê? Do que nos separa de Deus. A escama simboliza o pecado. Paulo, tu não pode ver, pastor Jurandir, da forma que tu estás. Agora eu vou tirar todo mundo. Eu vou te secar, vou te apagar. Mas daqui a pouco tu vai nascer e ter uma nova vida, uma nova mente, um novo entendimento. Mente renovada, vida transformada. Aí o apóstolo Paulo vai narrar para o povo de Israel, para os homens daquela época. Vocês sabem o que aconteceu comigo? Para mim não sair morto apedrejado, eu tive que descer numa corda pela uma janela de uma casa para que eu pudesse fazer a obra do Senhor, porque Paulo já tinha uma nova mente, uma nova transformação na sua vida. E quando você não tiver a mente de Cristo e não falar como o apóstolo Paulo falou: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O maior segredo de tudo, irmão, hoje é que nós podemos nos escondermos dos olhos humanos, como Adão fez. Adão queria se esconder dos olhos do Senhor. Quando o Senhor chama Adão, não é porque ele não sabia de onde Adão estava, ele sabia de onde Adão estava. Sabe por que ele chama Adão pelo nome dele? Porque ele queria dar uma oportunidade de arrependimento para Adão. É por isso que ele chama Adão, aonde tu estás? Ele queria dizer: Senhor, eu estou aqui, eu pequei, me perdoa. Mas não foi isso que ele fez. Ele
e começou a contar a história dele, e começou a julgar um para o outro aquilo que tinha acontecido. Fui a mulher que tu me deste, tu que colocaste a serpente. Serpente, o Senhor não queria isso, eu queria que ele olhasse e parece Davi falasse assim: Davi pecou. E cada manas. Mas o Senhor disse assim: Davi, o Senhor disse: tu tira tudo de mim, Senhor, mas a tua presença tu não tira da minha vida. Crente, ele pode ser cheio, Madison, de sabedoria. Crente pode ser cheio de louvor como você, músico. Pastor, ele pode ser cheio do que ele for ser, mas se ele não for cheio da presença de Deus, ele não é nada. Apóstolo Paulo, quando se reveste da graça do Senhor, quando ele vai sair de Bereia, o povo diz para ele: Paulo não vai, porque ele não vai morrer. O apóstolo Paulo estava cheio, estava renovado, e disse: não me importa, se morrer, eu vou morrer pelo amor de Deus. O Senhor não vai dizer para ti tudo bem. Ele vai dizer para mim e para você: espero que não. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Sabe por quê? Porque eu sou crente, mas a minha mente não é. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha atitude não é. Eu sou crente, mas o meu pensamento não é. Que tipo de crente eu sou? Se você não quiser dar glória, não dá. Primeiro que não é eu que faço você dar glória, porque você é vaso, porque você é templo do Espírito Santo. É você que está com ele dentro de você. Se você colocar ele para fora, você vai sentir a presença dele. De nós temos nos conformado com este século. A Bíblia diz que nós temos que entesourar o nosso tesouro na terra. É na terra? No céu. Não vos conformei com este século, mas o século que nós estamos vivendo, irmão, a humanidade está se preocupando mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Se nós permanecermos e olhando para o mundo da forma que nós pensamos, nós nunca vamos mudar de atitude. Nós não temos que achar que é aquilo que nós queremos. Quando nós achamos que é aquilo que nós queremos, nós vamos tropeçar, nós vamos vacilar, nós vamos deixar de fazer aquilo que Deus quer para nossas vidas. O apóstolo Paulo queria fazer aquilo que ele pensava, aquilo que ele imaginava, porque ele tinha autoridade, ele tinha poder. O apóstolo Paulo era um homem de grande conhecimento, porque ele foi criado debaixo de uma escola da maior parte daquela época
época de Gamaliel, dos maiores conhecimentos terrenos. Mas o apóstolo Paulo precisou ter uma mudança de mente. Primeiro para quê? Para conhecer quem é Cristo. O apóstolo Paulo vai narrar ao 2 Coríntios, no final do livro ali, e dizer assim: Senhor, eu sou grato a Ti, porque Tu fizeste eu conhecer o caminho da verdade. Porque antes eu não conhecia, eu vivia pela lei, aonde a lei me obrigava. Mas hoje, na Tua morte na cruz, eu sei que Tu és o meu Redentor, e Tu vives para sempre na minha vida. Primeira coisa, Diácono Cleício, para você ter uma mente renovada, você precisa tomar uma atitude. Porque não é fácil você renovar algo na tua vida que você está acostumado, que você tem aquele prazer naquilo ali, que você já está maquinando. Olha, aprenda isso aqui, irmãos. Mente renovada. O pastor está pregando aqui, já tem uma jovem aqui, bonita aqui, né? O pastor já está piscando, Madison, pastor Davison. Você pensa que é brincadeira? Isso aqui é coisa séria. O pastor já está piscando para a menina, já está piscando 4 vezes, é a 4ª esquina que ele vai esperar. A mente do indivíduo está renovada, ela está sendo poluída pelo inimigo. Jesus nos chamou para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Na primeira esquina que eu passar, ele vai dizer: olha, o pastor que estava pregando a palavra, agora ele está praticando o erro. Nós precisamos rever aquilo que Deus tem chamado para nós. Nós precisamos rever aquilo que Deus tem implantado na nossa mente. Mas nós sabemos que nós temos um adversário. E o adversário, ele não é fraco que nem nós, não. O adversário, ele tem poder. O maior problema nosso hoje é achar que nós que nós somos o tal, que nós fazemos aquilo porque nós queremos, porque nós oramos, porque nós consagramos, porque lemos Bíblia 10, 20 vezes, de capa a capa, e bater no peito e dizer que nós somos. Aprenda uma coisa. Nunca desafia o teu adversário. Nunca desafia o teu adversário, porque você não pode com o teu adversário. Aprenda uma coisa: que aquele que te deu vida e me deu vida e nos deu direito de salvação. Agora imagine, irmão, Diácono Daí, eu que oro uma vez por ano. O Senhor orou quantos dias no deserto e quantas noites? 40 dias e 40 noites. Quando o Senhor sai de lá, quem é que estava lá? Satanás. Na saída dele, ele foi oferecer os manjares deste mundo. Agora imagine se fosse eu com a minha mente fraca. 40 dias, perna bambeando, o estômago roncando, a cabeça sem sentido. Primeiro pão que daí, como diz o nosso pastor presidente, de manhã cedo, um de um lado do outro, com um copo de café no meio, já ia. Aí você vai dizer: ah, mas eu não, pastor Jurandir. Vai dizer: mas se fosse eu que estivesse lá, eu não faria isso, porque eu sou um cara. Para com isso, irmãos. Não existe esse negócio. Se fosse eu, pastor Davis, naquele momento, eu dizia assim para ele: vem para cá, vamos lá para a praça de Jerusalém, vou te pegar lá. O Senhor falou para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer ter uma mente renovada. Isso quer ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Porque nós achamos que nós vamos fazer e Deus vai perdoar. Vai, irmãos. É esse que é o papel dele. Você vai ver que Pedro queria perdoar 7 vezes. Por que Pedro queria perdoar 7 vezes? Porque o tempo da lei só perdoava 7 vezes. Você vai ver que quando Miriam peca, ela passa 7 dias fora do arraial por causa do seu pecado. Aí o Senhor olha por causa da lei e diz: mas Pedro, hoje não é mais lei, Pedro, hoje é graça. É 70 vezes 7, sempre eu vou perdoar. Vai perdoar os teus pecados? Vai. Mas vai ter o quê, irmãos? Quando a nossa mente não é renovada, ela vai ter um problema sério. Aprenda isso, irmãos, aqui.
A mente é boa, mas tem que ser renovada, tem que ser a mente de Cristo. O Satanás ofereceu pão, ofereceu o mundo, ofereceu tudo que tinha que oferecer, e o Senhor de todas elas. Aí Davi era um rei, mas Davi não estava com a mente renovada, irmãos. Quando ele olha, pastores, quem é que está lá do outro lado? A nossa irmã Betseba. A mente de Davi naquele momento não estava renovada. Aprenda o momento que vocês têm que estar com a mente de quem? Com a mente de Cristo. Porque todas as 3 vezes que Satanás veio enfrentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas as 3 vezes ele disse não para ele, e ele resistiu, e o inimigo fugiu da presença dele. Mas ter uma mente, irmão, ela tem que ser renovada. Mas só que ter uma mente renovada pelo Espírito Santo, ela tem um preço. Você vai ver que José tem a mesma atitude, tem a mesma oportunidade, tem o mesmo significado. Mas José já tem o quê? A mente de Cristo. José vai dizer: eu por acaso pecarei contra o meu Deus? De forma alguma, porque a mente dele era uma mente de Cristo. Nós temos que viver uma época a qual o Senhor tem nos mostrando, tem nos chamado, tem nos chamado para fazer esta revelação dos nossos e vossos entendimentos. Renovai pelos vossos entendimentos. O entendimento não é aquele que nós pensamos material, não, é o entendimento espiritual para a nossa vida. Porque se for material, nós vamos praticar aquilo que a carne está querendo que nós pratique. Mas ele está falando: transformai pelo entendimento daquilo que Deus tem dado para vocês. Vai pagar um preço muito grande para ter uma mente renovada, para ter uma mente transformada. Uma vida transformada não é fácil. Muitas das vezes você vai ser até criticado pelo teu irmão, muitas das vezes você vai se sentir só, muitas das vezes você vai se sentir abandonado, porque parece que o pecado nos chega mais às pessoas do que a santidade. Mas isso é normal na tua vida, porque se o homem não reconhecer, mas o teu Deus, o nosso Deus, ele reconhece todas as coisas. Se tu continuares praticando as coisas terrenas, se tu continuares praticando aquilo que a mente do inimigo tem tentado nos trazer, tem tentado nos fazer voltar aquilo que ele quer, nós vamos perder a nossa oportunidade. Aprenda que Deus quer fazer na nossa vida algo que Ele quer ver, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus, ele não cria o homem para sofrer. Deus, ele não cria o homem para ele ter uma mente aonde pensar o dia de amanhã. Deus não cria o homem para estar como eu hoje, trabalhando, encharcado de suor, com a preocupação, com a doença. As más pessoas pedindo leite em hospitais. Deus não faz nós assim. Mas o que fez, pastores, nós vivemos assim, foi nós não temos uma mente renovada em Cristo Jesus. O Senhor chama o Adão e a Eva e dá a responsabilidade para eles. Mas o adversário, ele é poderoso, irmãos. Não bata no peito e diga que você não passa, que você não cai, que você não fracassa. Não faça isso. Você sabe por que nós talvez não caia, porque não fracassa? É pela misericórdia do Senhor e pela nossa renúncia, pelo aquilo que nós olhamos que está errado e vamos perto do Senhor e diz: Senhor, me perdoa, porque eu pequei, eu errei contra a tua presença. Se Adão e Eva tivessem a mente transformada, mente renovada e vida transformada, o mundo seria diferente como é hoje. O mundo seria diferente como é hoje. Mas a mesma geração, ela continua sendo nós da mesma forma. Até hoje nós não queremos. Por quê? Porque a nossa mente está voltada para as coisas materiais. E vocês sabiam que a nossa mente, ela se perde, ela se preocupa, ela se estraga com pouca coisa, irmãos.
Eu estava pregando, pastores, lá no Caburituba, Romanos capítulo 8, 35, que diz: o que nos separará do amor de Deus? Você vai ver ali a fome, a nudez, a perseguição. Poxa, uma fome vai me separar do amor de Deus? Uma nudez vai me separar? De forma alguma, porque não é o meu amor para com Deus, é o amor de Deus para com cada um de nós. Mas hoje é questão para a igreja: ah, eu não vou hoje porque eu não almocei no jantei. Ah, eu não vou hoje porque eu estou com uma dor de cabeça. Mas ele tem uma televisão que é tamanho daquela parede da igreja, ele está assistindo a televisão. E as coisas materiais estão prendendo nós dentro da nossa casa, aonde nós poderíamos estar? Na casa do Senhor. Apóstolo Paulo vivia no aconchego igual do pastor Jurandir. O pastor Jurandir hoje, em cada um quarto tem uma central de ar na casa dele. Pastor Jurandir, eu nunca fui, mas eu tenho certeza que é. O apóstolo Paulo vivia assim nesse aconchego. Aí agora o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu vou sair para pregar esse Deus desconhecido, que eu não sei nem quem é. Aí o Espírito de Deus veio na vida dele e diz: ei, mas é tu que eu quero. Deus pega, trabalha na vida do Paulo e diz: eu vou te pegar, irmãos. Quem sabe não tem alguém nessa noite que o Senhor quer pegar como pegou Paulo também, irmãos. Deus quer transformar mente hoje, assim como Ele transformou a mente de Paulo. Mas aprenda uma coisa: trabalhar para Jesus não é muitas coisas. Eu não prego sobre igreja nem religião, não estou falando sobre isso aqui, irmãos. Pregar sobre Jesus, hoje muitas pessoas acabam pregando o evangelho que oferece tal coisa para alguém que amanhã não acontece, a pessoa sai. Porque Jesus não veio pregar estas coisas. Você vai ver Jesus pregando no seu ministério. Jesus não prega prosperidade para ninguém. Ele fala que estas coisas iam seguir aqueles que crescem. E quem vem falar do seu reino? Ele vem, vocês que leem a Bíblia muito mais que eu, vocês sabem que Jesus fala 1000 vezes de Satanás e 10 vezes deles. Ele fala mais de Satanás. Por quê? Porque Satanás tem a possibilidade de persuadir a nossa mente. Você pensa que Deus plantou hoje a árvore, o jardim, a Eva passou lá hoje, Satanás veio e ela caiu na história? Não. Foi muito tempo. Mas se fosse eu, irmão, não. Estou assim, para, eu não vou mais lhe perseguir, mas você venceu. Mas o inimigo não. Cada dia que ela passava lá, ela já passava mais fraca, porque a mente não era de Cristo. Ela já dava um passo para trás, a vida dá dois para frente e para trás, porque não tinha a mente de Cristo. E o adversário de nossas vidas, ele trabalha 24 horas para nos tragar, irmãos. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem nos chamado. Deus nos chamou, como chamou no princípio os seus primeiros discípulos, e preparou eles, ensinou eles, capacitou eles, revestiu do poder e disse: agora vão pregar o evangelho. Mas o Senhor dá forma de tipo que era para ser pregado o evangelho. Para que não viesse acontecer o escândalo nas nossas vidas, para que o evangelho da cruz não viesse a ser escandalizado. Mas hoje nós temos nos preocupado mais com os prazeres da carne, nós temos nos preocupado mais com os afazejos da carne e temos deixado as coisas do Espírito. É por isso que a igreja hoje não se vê mais línguas estranhas, é por isso que não se vê mais batismo no Espírito Santo, é por isso que você não vê mais coxo andar, cego ver. Não, é por causa que nós nos afastamos da presença do Senhor. É o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Será que você vai ser diferente de Josué, de Elias, de orar e o sol parar, a chuva cair? Só que Deus não ouve a oração de qualquer um. A oração de qualquer um não chega, não passa nem do teto dessa igreja. Nós temos que ter comunhão, nós temos que estar em santidade com o Senhor.
Qual é a minha renovação hoje? Renovar minha cara que não tem mais jeito, né, irmão? Isso não pode. Renovar meu guarda-roupa, até isso pode, porque eu trabalho com confecções. A minha preocupação é renovar minha casa, é montar uma empresa, é colocar mais uma casa com garapé, com piscina. É errado não, irmãos. Mas nós deixamos de nos preocupar em buscar a santidade de Deus para nossas vidas. Nós nos preocupamos com o pão que perece e aquilo que vai permanecer na nossa vida, nós afastamos cada vez mais. O pastor marca a consagração, o pastor marca a escola bíblica, o pastor marca o culto de ensinamento, irmãos. Por incrível que pareça, os 4 que estudam Bíblia é que vêm para o culto de ensinamento. Os que às vezes não têm conhecimento, eles nem vêm. Eles acham que aquilo não é de importância para ele, mas ele não sabe que quem está tirando a nossa mente é o próprio inimigo. Sabe por quê? Quando você não aprende a respeito dele, ele tem poder sobre a sua vida. Mas quando você aprende a respeito de Satanás, ele sabe que você vai refutar e não vai aceitar as coisas dele. É por isso que nós temos que ser renovados pelo entendimento daquilo que Deus quer. Quem de nós está conformado com este século, com este mundo, irmãos? O mundo é para estar conformado com o mundo, mas a igreja não pode estar conformada com este mundo. A igreja não pode achar que tudo que o mundo está nos oferecendo eu vou trazer para dentro da igreja. Deus está se agradando? Não, o pastor disse que eu posso fazer isso. Tudo bem, sem problema nenhum, irmãos. Mas o Senhor, Ele está se agradando daquilo que tu estás fazendo. O Senhor está se agradando daquilo que eu estou fazendo. O Senhor está agradando no meu percurso, no jeito de eu mudar a minha vida, no jeito de eu ter comunhão com o Senhor. O Senhor está se agradando das minhas atitudes, que fez de eu buscar o Senhor. Eu estou buscando as coisas materiais. Você é errado de ter essas coisas, de buscar, não, irmãos. Deus não vai nos ausentar. Porque primeiro, quando o Senhor vai chamar o discípulo, Pedro e Filipe logo perguntam para ele: Senhor, se nós deixarmos tudo, a pesca, o trabalho, tudo que nós temos aqui, para te servir. Não, você pensa que é fácil, pastor Luci? É desde o princípio. Eles logo falaram: se nós largarmos tudo isso, o que nós vamos ganhar para te servir? Aprenda isso, irmãos. Como é que o Senhor fala? A primeira coisa que Ele fala, nessa terra que Ele fala 2 vezes mais, Ele falou quantas vezes? 100 vezes mais. Ele falou aqui, nessa terra. Você, pastor Luci, missionário Francisco, vocês podem ser amanhã um grande empresário aqui em Abaetetuba. É errado? Você recebe, irmão, no nome de Jesus. Não é errado, irmão, porque os discípulos perguntaram para o Senhor o que eles iam ganhar para fazer estas coisas. 100 vezes mais. Mas Ele não para por aí também. Porque aí quando Ele fala assim, Pedro logo disse: bom, agora sim o negócio melhorou. Eu era pescador, às vezes eu ia para o rio, não trazia nada. Agora eu vou ter 100 vezes mais, né, pastor presidente? Agora o negócio mudou para mim, porque eu vou ter 100 vezes mais. Que eu trazia minha rede, tudo suja, e não tinha nada. Mas para mim e para você, disse assim, ó: mas no porvir, a vida eterna. Aí Pedro vai dizer assim: mudança de mente. Então, já que é assim, Senhor, eu vou largar essa rede rasgada, essa rede suja, essa rede pitiô, porque tem uma coisa melhor do que 100 vezes mais. Mas tem muitas pessoas, pastor Jurandir, que quer 100 vezes mais. É, na verdade, tem pessoas que querem tesourar na terra 100 vezes mais, mas não querem tesourar no céu.
debaixo a traça, a chuva o ferroxo. Tudo leva a roubo e consome. Mas aonde tu entesoura lá não entra nenhum desses aí, porque está na mão do Senhor Jesus. Para que eu experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que nós temos que aprender, que ela tem que ser boa, ela tem que ser perfeita e tem que ser agradável. Porque, pastor Jurandir, se não fossem as três coisas, Deus não aceita. É tempo perdido meu, é tempo perdido seu, fazer da forma que você acha que vai fazer, de meia tigela, de 50%, e achar que o que tu está fazendo já é o suficiente. Só porque tu já foi em 2 cultos, só porque tu já pregou em 2 cultos, já é o suficiente para ti. Se tu não fazer o que é perfeito, o que é agradável, o que é feito de vontade para Deus, Deus não vai se agradar. Sabe por quê? Porque ainda você está na velha criatura, você ainda não nasceu da água e do Espírito para ter uma mente transformada e uma vida renovada pelo Espírito Santo de Deus. Vai encerrar dizendo assim: para que nós prestarmos o nosso culto, o nosso corpo diante do Senhor, vivo, santo e agradável diante de Deus, que é os vossos cultos racionais. Às vezes nós pensamos, pastor Hernandes Dias Lopes diz que muitas pessoas pensam que o culto racional é você chegar na casa do Senhor e estar ali com a sua mente ligada, porque racional significa raciocínio. Mas quando ele fala em corpo, o corpo ele é comunhão com o Senhor. Fazer culto racional é chegar na casa do Senhor e fazer como o salmista diz: ei, na tua casa, Senhor, e guardar os meus pés. Teus pés quando entrares na casa do Senhor nosso Deus. Isto é prestar culto diante da presença do Senhor. A igreja está fria. Começa um irmãozinho falar em mistério, glória a Deus, aleluia. Tem um irmãozinho que olha para ele e diz assim: olha, você está possuído. Sabe por quê? Porque a vida dele ainda não foi transformada, a mente dele ainda não foi renovada, a vida dele ainda não é uma nova vida, ainda não é uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, ou nós muda a nossa vida, ou nós muda o nosso pensamento, achando que nós vamos morar no céu. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós que lê Bíblia, que conhece a palavra do Senhor, nós sabe que nós não vamos entrar no céu da forma que nós estamos vivendo, da forma que nós estamos pensando. Jesus não nos chamou para ser escravo, Ele nos chamou para ser liberto. Escravo era a lei que escravizava, que tinha que viver. Ele disse: agora eu sou o final da lei, e eu sou a graça, favor imerecido, que vocês não mereciam, mas pela bondade de meu Pai que me enviou hoje, eu estou aqui para dar minha vida a vocês. Ele vai dizer dessa forma. Paulo precisou mudar o percurso dele, a mente dele. Pedro precisou mudar a mente, o pensamento. Tiago, Tomé, Mateus, Marcos, Lucas, João precisaram mudar as suas mentes. Imagine se Zaqueu continuasse com a mesma mente que ele tinha, de mandar roubar, de cobrar aquilo que era mais, de
salvação. Mas a primeira coisa que veio dele foi na mente dele: ei, eu vou saber quem é Jesus. Quando você coloca na sua mente, no seu coração, há uma renovação. Só de você querer saber quem é Jesus, já muda a tua história. Imagine quando ele entra na tua vida. Imagine quando ele entra na tua casa. Aí há uma transformação completa, porque a tua mente tem um pensamento novo e a tua vida passa a ter uma vida diferente. Olha a mente dele. Chegava na porta do pastor Urandil, ele cobrava 1.000. Aí quando a mente dele muda, quando a presença de Deus entra na vida dele, ele diz assim: eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei, que não é meu. Ele reconhece a presença de Deus na vida dele. O homem que era ímpio, e hoje tem muito crente que não quer fazer isso daí. Ei, para com isso, deixa eu viver a minha vida. O pastor que se ferre para lá, eu vou viver a minha vida como eu acho. Uma hora o Senhor vai te pegar. Quando nós temos uma mente que não está a presença de Deus, que nós deixa o inimigo entrar, nós temos um percurso diferente, e no final dele a Bíblia diz que é morte. A igreja chama os seus discípulos, seus apóstolos, e vamos fazer uma colheita de reparação, para que viemos trazer, para suprir a necessidade daquele que estão precisando. Mas Satanás não é que nem eu, irmão. Se fosse eu, parava. Está lá os irmãos repartindo tudo que era dele, mas Satanás está lá. Como ele estava no deserto com o Senhor, martelando, ele estava lá também. Porque no nosso meio, irmão, tem pessoas, lá no meio dos 12 não tinha um que tinha uma mente fraca. Todos os irmãos iam lá, levavam os seus dízimos, sua oferta, suas plantações, os seus bodes, os seus carneiros, os seus bois. Mas tinha 2 indivíduos lá que tinham a mente contaminada. Aí chega para o pastor e diz: pastor, olha, está aqui o que eu consegui. O pastor: tudo bem, irmãos. Aí Pedro, irmão, parecia, irmão, que ora uma vez por ano. Pedro vivia 24 horas na presença de Deus. Quando Ananias chega lá e diz: olha, Ananias, foi isso que tu vendeu? Foi, meu Senhor. Mente, irmão, poluída pelo Satanás. Mente que não estava voltado para Deus. Só porque você está na igreja, você pensa que você não tem essa mente, que eu não tenho essa mente. Nós temos. Aí Pedro olha para ele, quem sabe assim, pastores, dá um sorriso para ele. Vai dizer assim: meu irmão, para mim você poderia até mentir, passar, vou deixar passar. Meu pastor presidente, se fosse eu, deixava passar. Mas o Espírito de Deus está me dizendo que você está mentindo. Ei, nenhum de nós vamos nos esconder, irmãos. Nós não podemos nos esconder. O salmista diz assim: olha, Senhor, se eu for para os ares, tu estás. Se eu for para a terra, tu também estás. Se eu for para a profundeza do mar, tu estás. Para onde eu vou me esconder da tua presença? Os olhos do Senhor, Ele está 24 horas nos vigiando. Hoje eu não quero que você exploda de alegria, mas se você quiser, você pode explodir de alegria. Eu quero que você saia daqui hoje, como o apóstolo Paulo saiu daquele dia do encontro que ele tive com o Senhor, na entrada de Damasco. Eu quero que você saia daqui como o apóstolo Paulo saiu de Damasco para pregar o evangelho do Senhor. Ele disse: agora eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos fazer uma mudança nas nossas vidas, porque se nós não fazermos e achar que nós vamos viver a nossa vida da forma que nós estamos vivendo, nós vamos para o inferno, irmãos. Agora você já imaginou uma igreja com o inferno?
Tem igreja para tudo que é gosto, irmãos. Você vê que a igreja da Ásia Menor, Paulo escreveu para as 7 igrejas. Mas tive 5 igrejas lá que o Senhor chamou a atenção dele e diz: olha, da forma que vocês estão vivendo, o Senhor não condena nenhuma delas. O Senhor está chamando a atenção de alguém aqui nessa noite. Quem sabe essa igreja não é você hoje. Quem sabe essa igreja não é você que está Jesus deixando para o lado de fora, e as coisas da carne, a coisa da matéria está prevalecendo, mas Jesus está dizendo: ei, estou aí, estou para lá de fora, mas se tu me convidar, eu volto a entrar contigo novamente. Mas tem aquela irmã desconversão, convida todas as irmãs, ninguém vem, mas ela está lá de joelho dobrado, quarta-feira, domingo, sexta-feira. Aí a irmã passa e diz assim: olha, essa uma aí, perdendo o tempo dela, eu vou trabalhar, para o braço, para isso. Aí o Senhor olha para ela e diz assim: ei, tu tendo poucas forças, tu não negaste o teu nome. Tu pensa que eu não estava ouvindo a tua oração? Tu pensa que eu não estava ouvindo o teu jejum? Mas olha o que tem para ti agora: uma coroa que o coração, o olho nunca sentiu, nunca ouviu, mas há de se manifestar para aqueles que são fiéis em Cristo Jesus. Nós nos preocupamos com coisas pequenas, coisas terrenas, que estas coisas vão acabar, vão passar, mas a glória que há de se manifestar na nossa vida, nós vamos sair saltando, pulando de alegria, porque é a glória do Senhor nas nossas vidas. Chegar na casa do Senhor é para cultuar Deus. Tem pessoas que trabalham em empresa aqui, irmãos. O pastor Irandil, o Roberto Carlos era até dono da Albrax. Trabalharam tanto lá, trabalharam tanto. Agora me digam que quando eles trabalhavam na Albrax, se eles chegavam lá e era da forma que eles queriam? De forma alguma. Eles tinham um regimento, eles tinham uma meta a cumprir, eles tinham uma hora para entrar, uma hora para sair. Na casa do Senhor, camarada, já quer que o pastor dê o amém da primeira oração e já dê logo a bênção apostólica para ele ir embora para a casa dele. Parece que a presença de Deus está incomodando a igreja do Senhor. Parece que a televisão é melhor do que a presença do Espírito Santo. Parece que o WhatsApp é melhor do que a unção de Deus na igreja. Quantos de nós sai da igreja já pedindo o pastor da bênção apostólica, chega na casa, nem almoçar no almoço, nem jantar no jantar, o telefone já tem até uma plataforma aqui. A primeira coisa que ele entra na casa dele, não tira nem a roupa, nem a gravata, já é o celular na frente dele. Ele tem tempo para tudo, mas para as coisas de Deus não tem tempo. Encerrar. Meu horário já está esgotado. Só vou ler aqui para nós estarmos. Gálatas, vocês conhecem de qual esse versículo? Capítulo 5, do verso 6. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E no final de tudo, até na nossa vida cristã, a carne acaba vencendo. No final de tudo, até na nossa vida que somos cristãos, a carne acaba prevalecendo nas nossas vidas. Porque viver no Espírito não é achar que você vai pastorear aqui
e dizer que você vai ganhar igual o pastor presidente, ganha 20 salários da Luz do Mundo, né, pastor presidente? 20 salários, você vê a mansão dele lá no interior. Apóstolo Paulo foi pregar o evangelho, mano. Apóstolo Paulo saía de navio, chegava pela água. Apóstolo Paulo saiu com roupa e não tinha nem roupa para vestir, nem casa para morar. Apóstolo Paulo tinha que comer. E você acha que pregar o evangelho é essa mordomia que nós estamos vivendo hoje, querendo não estas coisas? Sabe por quê? Porque ainda a nossa mente ainda não foi renovada, a nossa mente ainda não foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu quero pedir que a igreja fique de pé. O que Deus tem para a tua vida, irmãos, é coisa grande nessa noite. Canta assim comigo, assim, ó. Rude cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblemas de vergonha e dor. Louva o Senhor nessa noite. Esse coral um dia vai ser no céu. Você ama essa cruz? Hoje vai ter renovação na tua mente, no teu coração. Espírito Santo de Deus, tu tem fôlego de vida, faça isso. Presença de Deus. Pai, nós queremos sentir a tua presença nessa noite. Nós queremos sentir a tua presença nessa noite aqui, Senhor. Habita, Espírito Santo, no meio da tua igreja. A tua igreja precisa ter uma renovação. A tua igreja precisa ter uma mente de Cristo. A tua igreja precisa, Pai Santo, viver os novos pensamentos do cristianismo, meu Pai. É uma igreja que precisa descer. É uma igreja que precisa sentir a tua presença, meu Pai. Nesta noite nós estamos aqui pedindo ao Senhor uma bênção para cada vida, uma bênção para cada família, para cada pessoa que chegou nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa trazer uma renovação na vida de cada pessoa, Deus. Papai do céu, quero te agradecer, meu Pai, por esse momento que passamos na tua presença. Agradecer por essas pequenas palavras, por essa mensagem ao nosso coração, Pai. Não com sabedoria humana, não com conhecimento, Pai, teológico, mas sim pela tua graça e pela tua vontade, Senhor. Que a tua igreja possa sair daqui, meu Pai, diferente como ela entrou. Que a igreja possa sair, eu, você, nós não possamos estar com o mesmo pensamento que nós estamos a praticar o erro, a praticar o pecado, nos afastar de ti, Senhor. Que nós possamos ter uma mente transformada e renovada pelo teu Espírito Santo. Renova nossas vidas, Espírito Santo.
Jurandir Soares, pela oportunidade de nós estarmos aqui ministrando, poder sentar a palavra do Senhor, porque Deus ele tem chamado, escolhido cada um de nós para fazer a sua obra. E não pare de fazer a obra do Senhor, mas aprenda uma coisa, que Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Sem o teu crachá, diácono Adailson, você não entra numa empresa nenhuma. Sem o teu nome escrito no livro da vida, você também não vai entrar lá também. E achar que tu vai entrar também, como hoje muitas pessoas esquentam a carteira para trabalhar numa empresa, na empresa entra com carteira esquentada, mas no céu não entra com carteira esquentada de jeito nenhum. Tem que estar tudo certinho. As mãos têm que estar lavadas, o coração puro e a veste preparada para entrar diante da presença do Senhor. Se você estiver assim, continue. E se você e eu e nós não estivermos assim, entra pelo processo, passa pelo caminho de Damasco, deixa a escama cair nos teus olhos e deixa Deus esclarecer a presença dele na tua vida. Que Deus possa abençoar esta igreja, esse departamento de senhoras, senhores e jovens, que vocês continuem fazendo. E faça mais uma coisa, não fique só aqui dentro. Jesus não pegou, Jesus disse assim, olha, vocês não vão em lugar que já foi pregado o evangelho, que já está o evangelho. Não, porque lá já está pregado e lá já foi anunciado. Vão em outros lugares, porque esses aqui já foram ouvidos a palavra. Assim nós vamos nos unir. Vocês saem nesses bairros da Angélica, nós saímos no Algodual, o pastor Juvenal sai no São Sebastião e o pastor Francisco sai na Angélica. Se dentro do ano cada um de nós ganhar 2 para Cristo, vai dar o quê? Vai dar 8, né? Já vai ser menos 8 almas nas garras de Satanás. Vai ser almas para a casa do Senhor, vai ser famílias restauradas na casa do Senhor. Faça isso e tenha uma mente. A igreja toda, fale para mim o tema. O tema é o quê? Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus.